A guerra foi anunciada pelos caminhoneiros do país. Então, pessoal, vocês da região vão se prevenindo e vamos nos apoiando, porque chega de palhaçada nesse país, tá? Greve já! A guerra está começando. Greve já! No quarto dia de greve de caminhoneiros realizada por todo o Brasil, a quinta-feira foi de caos e desespero para a população. A falta de combustíveis nos postos de gasolina. As filas para conseguir abastecer o carro. As cenas se repetem por quase todo o país. Nesse posto aqui ainda tem combustível, mas dá uma olhada em como está disputado abastecer por aqui. A fila já ocupou até a pista. Vem muita gente, principalmente, que trabalha com transporte, como motoristas de vans, que preferiram se prevenir. Afinal, não dá para saber até quando vai durar o estoque. A revolta de quem já sente na pele o reflexo da greve. Já fui a 4 postos de gasolina. Nada. Não tem. É um absurdo, né? Com a população e a falta do combustível subiu, né? Tem que repensar, escolher o posto que vai abastecer, procurar desconto, porque senão não consegue manter, não. A gente tem que ficar se virando o tempo todo, tentando sobreviver. Mas os problemas estão além da falta de combustíveis. Nos supermercados, diversos produtos já começam a faltar. Já sei que eu vou comprar um pingo. Só o essencial hoje? Só. Você acha que acabou? Não. As consequências da greve atingem o transporte público também. O ônibus demorou bastante, muita gente. Linhas de ônibus suspensas. E pode faltar querosene para os aviões. O repórter alerta para momentos críticos. Os casos mais críticos são o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de Palmas, Recife, Aracaju e Maceió. Esses aeroportos correm o risco de não ter mais combustível. O aumento do preço de alimentos que estão em falta nas prateleiras. A gente tem que abastecer já as geladeiras, os armários, porque a gente não sabe como é que fica, né? No Rio de Janeiro, a Central de Abastecimento, CEASA, informou que o movimento está 7 vezes menor que o esperado. Entre as 6 horas da tarde de quarta até as 9 horas da manhã desta quinta-feira, apenas 62 caminhões chegaram ao local. Normalmente, 450 veículos costumam chegar ao principal centro de distribuição de alimentos do Rio. E em Minas Gerais, a situação não foi diferente. Mandioquinha, faltou cedo. Só um produtor conseguiu chegar aqui. No Paraná, 15 mil litros de leite foram jogados fora porque os caminhões ficaram parados nos protestos. No Rio Grande do Sul, não há quem recolha os produtos nas fazendas. Eu vou perder 600 e poucos reais, né? É um baita prejuízo, né? Os Correios também desmarcaram entregas. Na Paraíba, por causa dos bloqueios, estudantes e trabalhadores tiveram que seguir a pé. Este caminhão não quis parar na barreira. Olha o flagrante aí! No agreste de Pernambuco, quem não parou foi atingido por pedras. O repórter Jairo Bastos esteve num desses bloqueios em Pernambuco. Os caminhões formam filas com mais de 3 quilômetros na estrada que dá acesso ao Porto de Suape, um dos maiores do Nordeste. O bloqueio impede que cargas saiam daqui para serem distribuídas em todo o país. Somente caminhões carregados com combustíveis tiveram liberação nesta manhã, depois de uma ordem judicial. Os aumentos sucessivos dos combustíveis e os protestos em todo o país levaram o Palácio do Planalto a convocar às pressas o presidente da Petrobras para uma reunião. Ele atribuiu os aumentos a fatores externos. A questão é que os preços eles mudam diariamente, o câmbio muda diariamente e, portanto, como o preço da gasolina e do diesel é função do preço internacional e do câmbio, esses fatores não são provocados pela Petrobras. 21 estados, mais o Distrito Federal, atingidos pela greve dos caminhoneiros. O Brasil parado. E, paralelamente a isso, a indignação diante dos aumentos dos preços dos combustíveis. Para os profissionais da estrada, um abuso. Para o governo, uma necessidade. O debate do Fala Que Eu Te Escuto de hoje traz o assunto mais discutido da semana. Greve dos caminhoneiros. Você é contra ou a favor?
Nunca passei uma situação tão difícil como está hoje vivendo o nosso país em relação ao preço do combustível. Que eu te escuto veio conferir de perto os reflexos da greve dos caminhoneiros. Aqui nesse posto, no centro de São Paulo, a palavra é uma só: indignação. Esse aqui é o primeiro posto que você para ou não? Você já tentou abastecer antes? Não. Já é o quarto posto que eu paro. Uns postos ali atrás, o etanol, R$6. E a gasolina eu cheguei a ver a R$9. Então eu acho um absurdo, eu tô quase deixando o carro. É o segundo. Nós abastecemos o resto que tinha lá, R$6 o litro, né? Lá na Washington Luiz, R$6, e nós fomos o último a abastecer. Hoje sim, é o primeiro, porque eu estava andando por aí, vi bastante fila, e agora eu passei nessa ruazinha lateral e estava mais tranquila, e eu já aproveitei e falei, vou aproveitar aqui que está melhor. Você é a favor ou contra essa paralisação que está acontecendo? A favor, completamente, porque é um absurdo os caminhoneiros não ter os direitos dele que... Todo trabalhador ele quer um pouquinho de lucro, ele não quer ficar simplesmente no prejuízo. E eu, como empresário, muitas vezes eu saio no prejuízo, como agora, eu peguei o carro da empresa, não peguei nem meu carro, peguei o carro da empresa e estou no prejuízo. Eu, dessa forma, não sou a favor, porque acaba que atinge nós que somos os trabalhadores e que pagamos os impostos. Eu sou a favor, totalmente a favor. Alguém tem que tomar uma providência. Quer dizer, agora o pessoal parou ontem, hoje o ministro abaixa 10%. Então, para que aumentou? Se ele podia abaixar no dia seguinte, não precisava ter aumentado. Eu fico meio que 50%. Por um lado, eu concordo, porque o brasileiro precisa realmente acordar e fazer alguma coisa, porque está muito feio. Por outro lado, eu acho injusto a população ficar pagando, né, por esses problemas que ninguém tem culpa, né? Eu acho que é o único jeito de fazer o governo se tocar e abaixar os preços, né? Eu penso dessa forma, mas que fica uma situação complicada para a população, fica. Eu estou aqui com a Jéssica, ela entrou às 5h40 da manhã, certo? Sim. Como é que estava o movimento nesse horário? Já estava bem movimentado, porque tinha acabado de acabar o etanol aditivado, só tinha etanol comum e gasolina aditivada. Dura no máximo até 10 horas da noite. E aí me fala, o pessoal ele chega aqui para encher o tanque ou não? Para encher, completa. Mesmo que sempre esteja acostumado a abastecer com etanol, a gente só tem gasolina, completa com gasolina, porque não tem outra opção. Você é a favor ou contra o que está acontecendo? Contra, né? Porque eu acho assim, a pessoa está aqui na fila esperando para abastecer. Esse pessoal que está na fila está deixando de trabalhar para poder tentar abastecer para não ficar sem gasolina. Então está perdendo um dia de serviço, querendo ou não, entendeu? E gastando dinheiro a mais do bolso para poder ter um transporte. Boa noite. A gente não poderia de falar hoje no programa Fala que eu te escuto desse problema que está atingindo o Brasil inteiro, de ponta a ponta, como a gente viu aí nas matérias, e vamos ver em outras matérias que vamos colocar. Parece que foi feito já um acordo e vai voltar ao normal, mas falaram também que 3 dias para tudo se normalizar, questão de combustível, questão de alimentação. Por isso a nossa pergunta ela é direta. Greve dos caminhoneiros, você é contra ou a favor? Porque a gente vai ver também na próxima matéria que para paralisar o caminhoneiro que não queria parar, recebia pedrada, era agredido. Daqui a pouco a gente vai colocar essa matéria para você assistir. Porque, ô Pastor Valber, boa noite. Boa noite, bicho. A gente é a favor dos caminhoneiros, seja a classe que for, é ter as suas reivindicações atendidas, né? Mas se toda a classe for parar e for prejudicar também a população, então a gente vai entrar num caos total, né? O princípio do direito da greve, ele tem que ser também julgado. Mas não, a greve é completamente sem controle. As pessoas nas redes sociais estão manifestando muito a favor, porque a situação do caminhoneiro realmente é muito complicada, mas elas são contra da maneira que tudo foi levado. E é isso que a gente quer saber, de norte a sul do Brasil. Se você foi afetado, se você viveu alguma situação, tem estados que a gasolina chegou a R$10, manda o seu comentário. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, a gente quer ouvir você de norte a sul. O nosso telefone está aí, coloca, por favor, você pode ligar para a gente para dar sua opinião, o Skype também.
e você pode participar, como já falamos, pelas redes sociais. Dá uma olhada nessa matéria. Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, caminhoneiros que arriscavam seguir viagem ficaram no meio do caminho. Eles eram obrigados a parar e se juntar aos manifestantes. Este foi intimidado com violência. Os caras já estão com pedaço de pau esperando. Se você for embaixo, tem um monte de pedaço de pau, né? Tentar passar. E não foi difícil encontrar manifestantes armados com pedaços de pau. Nossa equipe flagrou pelo menos 2. Em outro trecho da Dutra, perto da cidade de Caçapava, o motorista que tentou furar o bloqueio foi cercado e teve o caminhão apedrejado pelos manifestantes. Ele usou o extintor de incêndio para se defender e, por fim, abandonou o caminhão na estrada. Na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral, o bloqueio com barricadas de fogo parou uma das pistas. Só uma faixa foi liberada para os carros. A rodovia Anchieta também foi bloqueada em direção às praias. Os caminhoneiros também bloquearam o Rodoanel e as rodovias Raposo Tavares e Fernão Dias. Tá aí. É isso que a gente está indagando. Está sendo feito protesto, mas dentro disso é certo agredir, é jogar pedra? É isso que a gente quer saber de todos vocês que estão nos assistindo. Eu já vou conversar com a Juliane Galo, ela é diretora do PROCON e fala de Ferraz de Vasconcelos aqui em São Paulo. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Mais ou menos, né? Não sei se está tudo bem. Mais ou menos no sentido geral da coisa. Você que trabalha no PROCON, como é que você vê essa questão da greve dos caminhoneiros? Olha, então, é assim, a minha opinião, fico muito feliz em poder expor aqui, né? É assim, eu sou a favor de qualquer manifestação que seja em prol dos direitos dos cidadãos, até porque nós estamos passando por um momento muito delicado no nosso país, certo? Mas assim, hoje mesmo foi o quarto dia de greve e eu cheguei no PROCON para trabalhar e recebi imensas reclamações acerca do aumento do combustível. Então, assim, eu percebi que apesar da manifestação legítima, de tudo, nós estamos tendo muito prejuízos, principalmente no sentido de pessoas que são oportunistas, de fornecedores e até de comerciantes que estão se valendo dessa greve para poder aumentar drasticamente os preços, né, inclusive dos combustíveis e tudo mais. Então, assim, eu vou até aproveitar o ensejo para dar uma dica também para os consumidores, para que, assim, se você passar por esse tipo de situação, o ideal é que você documente tudo o que está acontecendo, peça a nota fiscal, para que a gente consiga verificar especificamente o valor do preço do litro do combustível e o valor total que foi abastecido. E caso haja uma divergência desses valores ou realmente for constatado o abuso, né, desse aumento de preço, nós somos amparados pelo Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 39, que diz que isso é uma prática abusiva. Então, assim, o correto é mandar uma fiscalização nesse posto. Porque nesse momento, né, Juliane, desculpa te interromper, nesse momento aparecem muitos espertalhões, né? Exatamente. Então, assim, tirar vantagem da situação. Como o próprio pessoal dos postos de gasolina, eles aumentaram, assim, a cada minuto, a cada hora, os preços estavam diferenciados. E isso está muito prejudicial para as pessoas, né, para o cidadão. Então, aquilo tem que denunciar, né? Uma coisa boa e trazer benefícios para a gente, na verdade, está trazendo alguns prejuízos também. Tá bom. Obrigado pela sua opinião. Tudo de bom para você, tá? Obrigado. Tchau. Conversa, por favor, com a Samara Vieira. Ela fala de Diadema aqui em São Paulo. Samara, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Boa noite. A favor ou contra? Completamente a favor, viu, pastor? Completamente por quê? A favor. Porque, assim, somente nesse movimento para a gente poder fazer barulho e mostrar e reivindicar realmente o que é necessário e os nossos direitos, né? Eu falo nossos direitos porque meu cunhado é caminhoneiro, meu sobrinho também é e meu irmão também é. Então, eles alegam que praticamente estão pagando para trabalhar. Você, como família de caminhoneiro, pode dizer melhor do que ninguém. A situação está complicada para eles?
Nossa, muito, totalmente. Porque assim, não adianta comentar, não adianta falar, ninguém faz nada. Então, realmente, dessa maneira que eles estão fazendo, eles estão reivindicando o direito deles, eles estão fazendo um movimento, infelizmente, sempre nesse movimento tem o joio e o trigo. Então, sempre alguém vai ser lesado. Então, mesmo sendo lesada, mesmo sem combustível, indo no mercado, tendo limites para comprar, eu ainda sou a favor. Tá Infelizmente, tem algumas pessoas que não vê desse lado. Começa a apedrejar, começa a jogar pedra, começa a vir o vandalismo, mas isso é a minoria, a gente está falando da maioria. Então, a maioria, sim, eu sou a favor, sim, do protesto, da greve, sim. Tá bom, muito obrigado pela sua opinião, tá? Um grande abraço. Motociclistas se juntaram ao protesto dos caminhoneiros. Vamos ver. Durante a tarde, centenas de motociclistas se juntaram ao protesto dos caminhoneiros e bloquearam este ponto da Marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo. A via rapidamente ficou congestionada, com longas filas. As consequências foram sentidas a quilômetros do local. Nesse sentido da Marginal do Rio Pinheiros, só mesmo os motociclistas que usam o corredor é que conseguem trafegar. Já os motoristas ficam naquela situação de anda e para. E isso não é muito diferente aqui na ponte do Morumbi. Olha como é que está o trânsito. Praticamente parado. Teve gente que tentou escapar do engarrafamento, mas para a maioria, a volta para casa ficou comprometida. Daqui até minha casa é 10 minutos, vou gastar 1 hora no mínimo. Para quem vinha de longe e estava com pouco combustível no tanque, pior ainda. O meu tanque deve rodar até amanhã, meio-dia, o máximo. E aí vai fazer o que para trabalhar? Eu vou parar. Sem conseguir pegar o transporte público, muitas pessoas seguiram a pé pela Marginal Pinheiros até o ponto mais próximo. E quando um ônibus se aproxima, correria. Olha o que acontece. Empurra, empurra, a porta vai se fechando. Mesmo assim, eles vão tentando conseguir um espaço. Vamos ver se dá. Desde as 4 horas. Desde as 4 horas, mas agora são 5h10. Desde as 4. Parada. Tô revoltada. Para chegar em casa ainda tem chance. Ah, ainda tem mais 1 hora. Tchau. Tchau. Em outro trecho, teve passageiro que desistiu. Na zona leste da cidade, mais protestos. Transportadores de gás de cozinha interditaram uma das principais avenidas da região. Agora à noite, o trânsito estava assim, ainda reflexo de mais um dia de manifestações. Eu sou totalmente a favor, porque não é justo, todos os dias o preço da gasolina está aumentando. E a maior parte desse aumento do preço da gasolina é imposto. E o poder público precisa tomar alguma atitude em relação ao que está acontecendo. Obrigado pela sua opinião. Vou falar com a Rosimélia. Ela fala aqui de São Paulo. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom dia, já, né? E vamos falar boa noite, que ainda não dormi ainda? É. Você é caminhoneira? Isso, eu sou caminhoneira há 10 anos. E você, como é que vê essa questão da greve dos caminhoneiros? Eu sou super a favor, né? Porque esse governo, tudo, né? Eles aumentam, combustível, tudo, menos o salário, né? Então, eu sou super a favor. Eu acho que eles têm que fazer greve mesmo para ver se o governo toma alguma atitude e vamos para o Brasil, né? Tá certo. Agora, você não é a favor quando há o vandalismo de agredir o motorista que não quer aderir à greve. Isso você não concorda? Não, isso não, né? Acho que tem que ser pacífico, né? Não precisa violência para isso. Quem quer aderir à greve, que adere. Quem não quer... É porque o que a gente viu aí nas matérias parece que é obrigado. Eles querem obrigar. Quem não quer é agredido, tem o caminhão quebrado, aí você não concorda? Não, eu não concordo de quebrar, né? Tudo bem eles barrar a pessoa para poder aderir junto com eles, né? Mas não quebrar os caminhões também, né? É de livre e espontânea pressão, né? Tá bom, então. Obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom para você e para todos os caminhoneiros. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Conversa, por favor, com o Fabrício Leite. Ele fala de Araraquara. Fabrício, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Araranguá, desculpa. Você é de... Araranguá. Araranguá, Santa Catarina. E aí, a favor ou contra? Eu
sou contra a manifestação dos caminhoneiros, porque a população brasileira está sofrendo bastante, em especial aqui a minha região, onde eles trancaram a BR-101, impossibilitando muitos estudantes de estar indo até a universidade, de estar se locomovendo, né, de outras cidades. E, inclusive, aqui na minha cidade, todas as universidades foram canceladas as aulas, tudo. Então, é muito prejudicial, né, para os estudantes e para toda a população, né, com a falta de combustível, que os postos aqui já acabaram os combustíveis e todas as aulas, enfim, né. Tá bom. Muito obrigado pela sua opinião, Fabrício. Um grande abraço a todos. Um abraço. A Fabiana Souza, ela diz o seguinte: sou super a favor. Os empresários não gostam porque os funcionários atrasam ou nem vão trabalhar. Se ninguém fizer nada, o Brasil não vai para frente. A Deisiane diz: meu marido está fora de casa, vai fazer 8 dias. Foi carregar, descarregou, mas não pôde voltar. Mas sou a favor, apoio sim, sou da Bahia e ele está em São Paulo. O Nildo Rodrigues diz: hoje não vendi nada na minha loja, estou com a mercadoria atrasada, mas sou a favor. O José Augusto diz: aqui em Varginha, Minas Gerais, a gasolina está quase R$ 5,99 o litro. Tá aí. O Porto de Paranaguá, o maior exportador de produtos agrícolas do país, também foi afetado. Na região de Cascavel, cooperativas de suínos e peixes e frigoríficos estão parados. Em Carambeí, produtores estão jogando fora o leite porque não tem como estocar o produto. A paralisação também afeta o Porto de Paranaguá, o maior exportador de produtos agrícolas do país. Esse é o pátio de caminhões aqui do Porto. Normalmente, essa época do ano, por causa da safra de soja, ele fica completamente lotado, com 2.000 caminhões aguardando para descarregar. Mas com a greve, ele está assim. Desde segunda-feira, nenhum caminhoneiro entra aqui e a situação já se reflete nas exportações. A movimentação de grãos teve queda de 27%. No setor industrial, 3 montadoras estão paradas por falta de peças. No norte do estado, esse hospital cancelou cirurgias marcadas. O estoque de oxigênio está baixo e só casos de emergência serão atendidos. Barcos de pesca se uniram ao movimento grevista e tentaram interditar por quase 2 horas o canal do Porto de Santos e a travessia de balsas entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. Por pouco não houve acidente. Um acampamento foi montado em um dos principais acessos ao maior porto da América Latina. Nessa tenda estão as doações. Muita bebida, olha, refrigerante, água, tem também alimentos. Aqui nessa caixa, olha, muita fruta. Na avenida que leva ao porto, nenhum caminhão. Este só foi liberado porque carregava alimentos para pacientes de um hospital. Tem que se unir, tem que ajudar e não pode deixar continuar desse jeito. Oi, eu sou a Grace de Brasília e hoje dirigi por mais de 1 hora procurando posto de combustível. Eu fui em 6 bairros, 8 postos e somente 2 deles havia combustível. Mas as filas eram enormes e eu desisti porque eu estava com criança no carro. Eu só tenho combustível para amanhã, depois o tanque entra na reserva e eu não sei o que fazer. Que coisa, hein? Falando nisso, em abastecimento, esse caso desse WhatsApp foi lá de Brasília. Mas olha só o que a nossa repórter enfrentou aqui em São Paulo. Posto lá embaixo, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Olha onde começa a fila. Eu tô nessa fila mais ou menos 1 hora. Tô sem esperança, acho que não vai ter nada. Meu Deus, e os outros postos? Você chegou a passar então, lá? Eu vim lá de Carapuíba pra cá, não tem mais nada. Tem gente que vem de lá pra cá, também não tem mais nada. 1 hora de espera, o que aconteceu? A gasolina desse posto acabou, os últimos 200 litros, segundo o que a galera disse, ó. Nesse posto a gasolina tá R$ 4,19. Nem álcool! Nada, nem álcool, nem gasolina, nada. Nem diesel. Desde que horas acabou? Acabou ontem. Eu tô num outro posto, ó, que inclusive a gasolina é bem ruinzinha. Eu já abasteci aqui, tive problemas, mas é uma esperança, né? Então vou tentar colocar gasolina aqui, ó. Tá aí, a dificuldade que a nossa repórter teve. Nós vamos continuar conversando com as pessoas. Eu vou falar agora com o Ted Martins, pelo Skype, que é psicólogo e fala aqui de São Paulo. Tudo bem? Olá, bom dia já a todos. Muito obrigado pela oportunidade uma vez mais. A gente que agradece. E a sua opinião, Ted?
Eu sou a favor, apesar de, por princípio, ser contra greves, por princípios pessoais, eu ser contra greves, nesse caso existe uma exceção, porque existe um claro abuso do governo na taxação de impostos dos caminhoneiros, que já tem uma condição precária de trabalho, vive distante da família, dorme mal, se alimentam mal, e quando eles precisam da principal ferramenta de trabalho, que é o combustível, para abastecer o seu caminhão e ganhar o seu pão, eles vão ver lá pagando 45% de imposto. Isso é inadmissível. Naturalmente, eles estão exercendo aquilo que determina a Constituição, né? Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, mas aqui no Brasil acontece o contrário. O poder emana do povo, mas contra o povo é exercido, como diria o filósofo chamado Olavo de Carvalho. Então, eu sou a favor das paralisações, portanto, eu tenho uma ressalva. Sou totalmente contra a violência, como foi mostrado no programa, apedrejamentos, entre outros tipos de violência, também a participação de sindicatos, porque a gente conhece o histórico dos sindicatos e não transmite nenhuma confiança. Então, que isso se mantenha com o povo, com os caminhoneiros, sem interferências políticas, porque nós temos certeza que, apesar da dificuldade que nós estamos passando agora, que nós que moramos mais nos perímetros urbanos, sabemos que esse sacrifício, nesse momento, é válido e vai render bons frutos futuramente para o Brasil. Tá certo. Obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom. Muito obrigado para vocês também. Deus abençoe. Tchau. Obrigado. Você também. Converse, por favor, com a Keila Reis. Ela é secretária e fala de BH em Minas Gerais. Keila, tudo bem? Tudo bem, pastor Valber. Boa noite. Boa noite. A favor ou contra? Eu sou a favor, pastor Valber. Por quê? Porque o brasileiro não aguenta mais, né? Pagar uma gasolina tão cara, sendo que o Brasil produz a gasolina e nós pagamos. Hoje aqui em Belo Horizonte está R$6, R$7 o litro de gasolina. Tem os postos, né, que são oportunistas, aproveitam e aumentam mais ainda a gasolina. Teve aqui um comentário do Ladislau, se puderem compartilhar aí, ele falou que em Águas Claras, bispo, R$10 o litro. Que isso, R$10. R$10. Você tá achando difícil aí em Minas? O pessoal lá de Brasília, R$10. Então você vê como um direito, né? Tem que ser a base da greve para o governo ouvir as classes sociais. Já caiu a ligação dela? Caiu. Obrigado, Keila, pela sua opinião. A população encheu o tanque do carro e teve gente ainda que levou combustível para estocar. Acompanhe. Caminhões de lixo enfileirados pararam o trânsito da avenida. Não era protesto, não. Era fila para abastecer. Se não abastecer, vai ficar sem trabalhar, tu não vai parar, né? Não consegue coletar lixo. Não consegue coletar lixo. Aí nós temos que rodar São Paulo inteiro, né? Podia ter sido o pedido de sempre, colocar só R$30 ou R$50, mas não. Completa o tanque. É o nosso Brasil como tal. Nós paga para trabalhar ainda por cima. Vim desde a ponte da Anhanguera para cá, os postos tudo sem combustível. O medo de que o problema afetasse também o transporte público fez a prefeitura suspender até o rodízio de veículos. Mesmo com a restrição suspensa, a média de congestionamento em São Paulo não foi tão grande nas primeiras horas do dia. Não é o que você está vendo aqui, certo? Mas isso tem um motivo. Lá na frente à direita fica um dos últimos postos dessa região ainda com combustível. Estou há quase 1 hora na fila, 50 minutos aqui. A procura intensa acelerou o fim do expediente em alguns lugares. Neste posto, os tanques esvaziaram ontem mesmo. Em outros, era só questão de tempo. Tem combustível para mais quanto tempo? Até umas 14 às 13 horas. Acabou. Com tanta gente para avisar, sobrou até para o repórter. Acabou o combustível aqui também. Pois é, não é o primeiro, né? Quantos você já passou? Esse é o terceiro. O efeito prático da falta de combustível foi o oportunismo. Aqui o casal flagrou um reajuste de mais de 100% na zona sul de São Paulo. R$8 comum e 9 de Com tantas remarcações de preço, de noite ou de dia, nem os números aguentam mais. Um posto que faz essa prática neste momento merece que o consumidor não adquira mais produto dele. Para o Sindicato dos Donos de Postos, as remarcações são uma questão de mercado. Cada um pode fazer o que achar que tem que ser feito. E quem fizer coisa errada, que responda pelo erro que cometeu.
Mesmo com o fim da greve dos caminhoneiros, o abastecimento nos postos pode levar mais 2 ou 3 dias para voltar ao normal. Já o bom senso pode demorar um pouco mais. As consequências que a gente vai sofrendo no dia a dia, né? Tá aí, o povo é que paga o pato, né? Essa é a verdade. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. É a mesma pergunta. Greve dos caminhoneiros, você é contra ou a favor? Até agora, das pessoas que votaram lá, 94% a favor e 6% contra. Entre você também na nossa enquete no Twitter e vote. Eu vou conversar agora com o Cido Marques, que é jornalista e fala de Guarulhos aqui em São Paulo. Cido, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bispo Edgar, Pastor Valber, aos telespectadores. Eu sou totalmente contra esta paralisação. Eu penso que nós estamos vivendo, sim, um momento de crise econômica, de reflexão política. É um momento onde, Bispo, o telespectador tem a oportunidade de fazer a boa escolha na hora de ir à urna. Votam mal, votam errado e depois querem parar o país. Quantas pessoas foram prejudicadas nesses 4 dias? Foram, desculpa, Cido, foram e ainda serão, né? Mas aí é que eu te pergunto, nós temos uma única arma nas nossas mãos, que é o voto. Nós temos que usar a democracia, nós estamos num país democrático, as pessoas vão às ruas, param as principais avenidas, as principais rodovias, isso traz transtorno. Hoje eu vi ambulâncias, falta medicamento nas farmácias. O senhor acha que isso é certo? Será que o telespectador que está em casa acha que esta é uma maneira correta, entendeu, de manifestar os seus interesses ou os seus objetivos? A Petrobras, não é de agora que vem esses problemas com a Petrobras. O Temer assumiu uma bomba do governo Lula, está pagando dívida do governo Lula. Então, o telespectador, Bispo, falta sabedoria e entendimento para o povo. Cido, quero agradecer a sua opinião, entendo a sua revolta. E por isso a gente está debatendo aqui, porque as coisas têm que mudar, as coisas têm que evoluir, têm que andar para frente. Um abraço, tá? Tudo de bom. Bom programa. Tchau. Converse, por favor, com a Rayane Magalhães, ela fala lá do Espírito Santo. Rayane, tudo bem? A ligação caiu? Então, Caiu por favor, a ligação? tem comentários aí? Olha, tem muitos aqui. Até eu gostaria que compartilhasse o meu celular do jeito que está aqui mesmo, mostrando. O pessoal está dizendo lá, ó. Olhem as redes sociais, estão dizendo que a notícia que houve acordo é fake, que não houve acordo. O pessoal está dizendo que não houve acordo. A Carolina diz, sou totalmente a favor, pois somos nós que não somos nós que roubamos o país. O Ailton diz, eu sou a favor, parabéns, o caminhoneiro, não desistam. A Simone Arruda, se é contra, se vira, vai buscar suas necessidades você mesmo com o seu carro, porque os caminhoneiros não estão dando conta de manter. A Mônica Silva diz, sou a favor, pelo menos os caminhoneiros tiveram coragem de peitar esse governo. O Elton diz, manda esse homem calar a boca, revoltado aí contra a opinião do Cido. Sim, o pessoal está dizendo, Bispo, que a notícia é fake, que não houve acordo, não. Nas redes sociais está fervendo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai colocar aqui uma matéria que fala desse acordo. A gente tem essa matéria aqui, daqui a pouco nós vamos colocar. A CEAGESP aqui de São Paulo também ficou numa situação muito difícil. Vamos ver. Na CEAGESP, maior atacadista de alimentos da América Latina, o desabastecimento se agravou. Normalmente, essa área aqui é cheia de barracas e com muitos produtos à venda. Mas hoje o que a gente vê são poucos comerciantes e quase nenhum negócio. O estoque de batata, tomate e de alguns tipos de verduras já está bem reduzido e só deve durar até amanhã se o abastecimento não for normalizado. Com a escassez, o preço subiu. O saco da batata estava R$ 80 e agora passou dos R$ 200. A caixa de alface crespa foi de 10 para 50 e a do milho de 12 para 25 reais. A mercadoria está na roça, está passando do ponto
O milho está secando, vão perder muitas toneladas de milho. Este vendedor de verduras zerou o estoque no fim do dia. Está preocupado com as vendas de sexta-feira. Amanhã vai ser aquilo. Quem conseguir trazer vai ter preço alto. A CEAGESP poucas vezes esteve tão parado assim. No comércio de Mamão, onde chegam até 17 caminhões carregados por semana, só vieram 7. Os funcionários foram dispensados. Tem que parar, né? Vai ter que parar, não tem o que fazer. Acabei de conversar com o patrão aqui e falou que não tem o que fazer. Se tiver que parar 10 dias, vai ter que parar. Parte dos estoques deve durar até sexta-feira, mas em alguns pontos já faltam produtos. Já zerou nossos estoques de maracujá, caminhões que eram para vir essa semana com manga, com o próprio maracujá, já não pedimos para não vir, né, para não ficar na estrada e tomarmos prejuízo. E se falta no centro de distribuição, falta rapidamente no supermercado também. Os produtos mais atingidos são aqueles perecíveis de abastecimento diário, frutas, legumes e principalmente as verduras. As últimas caixas de couve, de alface, para hoje ninguém sabe o que vai ter. A gente tem que abastecer já a geladeira, os armários, porque a gente não sabe como é que fica, né? A situação já está difícil. Ainda não tem alimento para a gente colocar na mesa de casa, fica complicado, né? Em Belo Horizonte, redes de lanchonetes também estão sendo afetadas, já que produtos não conseguem chegar à central de distribuição de alimentos da cidade. E mandioquinha, faltou cedo. Só um produtor conseguiu chegar aqui. 129 empresas de carnes bovina, suína e de aves estão paralisadas em todo o país. A previsão é de que até a sexta-feira, mais de 90% da produção de proteína animal seja interrompida, caso a situação não se normalize. Com os bloqueios nas rodovias, deixaram de ser exportadas 25 mil toneladas de carne de frango e suínos, o equivalente a uma receita de 60 milhões de dólares, que deixa de ser gerada para o país. No caso da carne bovina, são mais de 1.000 contêineres que deixaram de ser embarcados por dia. Com menos produtos, o valor dos alimentos deve subir. Acaba que quem fica no prejuízo, paga a conta final, é o consumidor, que vai pagar mais caro pelo produto? É o consumidor e também o produtor, né? Perde muita mercadoria, fica sem vender. O pessoal não vai arredar o pé enquanto o preço do combustível não baixar. Não. É o preço do diesel, é o preço da gasolina. Eles não estão lutando só pela categoria deles, não. É uma luta pelo Brasil. É uma luta por direitos. Nós, caminhoneiros, entendeu? Paramos na segunda-feira, fizemos uma reunião, fazemos uma passeata dentro da cidade e viemos parar aqui na porta da Petrobras, paramos a Petrobras, entendeu? Paramos as outras bases aqui e só sairemos daqui a hora que abaixar o preço nas bombas. Se não abaixar nas bombas, nós não vamos arredar o pé. Não, nós espera que eles dêem uma reajustada no frete, que tem muito e muito tempo que não reajusta. Uma olhada por essa gasolina, por esse petróleo alto. Hoje um pai de família aí trabalha no Uber o dia inteiro, ralando. Aí chega de tarde, o cara tem 25, 30 reais no bolso. Aí surra um carro o dia inteiro por 30 reais. Como o pessoal vai tratar da família? A que ponto vai chegar? A ponte do Brasil virar saque? O pessoal tem que saquear para comer? É isso aí, gente. Se vocês puderem vir apoiar a gente tá aqui na porta da Petrobras, nós não vamos sair, estamos aqui. Nós somos motoristas de aplicativo e nós estamos aqui apoiando a causa dos caminhoneiros e não estamos com pressa. Entendeu? Nós não estamos com pressa, nós não estamos aqui dependendo de gastar dinheiro para comida, que a população está unindo conosco, estão mandando água, estão mandando refrigerante, estão mandando sanduíche, estão mandando almoço, janta. Então nós não estamos com pressa de sair daqui não. Cobertor nós trouxe para passar frio aqui de noite, então nós estamos aqui, nós vamos lutar e nós estamos com os caminhoneiros aqui até o final. Se depender de nós fica aqui 3 meses, 4 meses, um ano. É isso aí, tamo junto! Aí estão determinados, né? Eu vou conversar agora, é o Luiz Carlos que está na linha? É o Luiz Carlos? Olá. Luiz Carlos, tudo bem? Tudo. E a sua opinião? Bom dia, Bispo. A minha opinião é a seguinte, eu sou totalmente a favor de todo e qualquer tipo de greve, compreende? Todo e qualquer tipo? Todo. Cortou um pouquinho, você pode falar de novo? Independente de qualquer função, eu sou a favor de qualquer tipo de greve.
Alô, tá ouvindo? Está com problema a ligação dele. Vamos tentar reconectar de novo para ele poder dar a opinião dele. E aí, mais comentários? Sim, a Luana Pérez, ela disse o seguinte: eu sou a favor, prefiro ter prejuízo por 4 dias do que por 4 anos. A Shirley Bonifácio diz: eu sou a favor, familiares e país de família. O alto valor da gasolina reflete no alto valor dos produtos, alimentos e medicação. Apoio a greve, sou contra o alto imposto no Brasil. A Roseli diz: como a pessoa tem coragem de dizer que é contra esse pessoal que está lutando pelos direitos do Brasil inteiro? O Pedro Henrique diz: esse acordo é falso, esse tal que se diz representante da categoria não representa nada, a greve continua até ouvirem as nossas reivindicações. Tem como a gente colocar agora o vídeo do acordo? Está no ponto? Posso chamar? Estão falando que é falso esse acordo, mas a gente tem um vídeo aqui, vamos ver. Essa paralisação será suspensa pelos próximos 15 dias. A reunião acabou agora há pouco, ela começou às 2h30 da tarde e só terminou às 9h20, 9h15 da noite. Participaram desse encontro o ministro da Fazenda, dos Transportes e também da Casa Civil. Dessa reunião saiu aí um acordo com 12 cláusulas, 12 itens importantes, começaram com 5, só que os caminhoneiros começaram a exigir mais do governo e o governo terminou cedendo. Entre esses itens tem aqui a redução, o governo se comprometeu a reduzir a 0 a alíquota da CID para o óleo diesel durante 2018, redução de 10% também sobre o óleo diesel na refinaria pelos próximos 30 dias. Em relação à política de preços da Petrobras, que tanto se falava aí, a Petrobras vai manter a política de preços, mas só até a refinaria. O governo se comprometeu aí a intervir a partir da refinaria para que o valor não dispare nas bombas, como a gente tem visto aí por todo o país. O governo também se comprometeu a manter por 30 dias os reajustes dos preços, como diferente que acontece hoje, que é diário, e disse ainda que vai editar no dia 1º de junho uma tabela de referência para os fretes, outro item importante exigido pelo movimento. Exigiu também, o governo vai exigir dos estados que não haja aquela cobrança de tarifa quando o caminhão circula pelas rodovias sem carga, né, vazio, e também o governo se comprometeu aí a editar, a deixar fora da reoneração o setor de cargas. Então ficou aí para 15 dias, o governo tem aí esse acordo com parte dos integrantes do movimento que vieram para cá. Alguns outros se levantaram e não aceitaram do governo essa proposta, mas a grande maioria assinou esse termo e daqui a 15 dias terá uma nova reunião. Então, pelo menos por enquanto, essa paralisação está suspensa. Tá aí. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo do representante que se diz representante dos caminhoneiros. Eu vou conversar agora pelo Skype com o Ramiro Cruz, que é caminhoneiro e fala aqui de São Paulo. Tudo bem, Ramiro? Oi, boa noite. Quem fala é Ramiro Cruz, QRA Pato de Borracha da Unatrans, União Nacional dos Transportadores Rodoviários e Autônomos de Carga. Uma boa noite. Boa noite. Você está dentro ali do carro ou do caminhão? Caiu a ligação dele? Poxa vida, caiu. Eu creio que ele está na rua, né? Estava no protesto? Tá certo. Vamos colocar então o vídeo que a gente tem? Está no ponto? Coloca aí. Estados brasileiros participaram de nossa manifestação justa e legítima a favor da isenção de impostos no óleo diesel. Lembro a vocês que foi a Bicam que tomou a iniciativa de cobrar efetivamente do governo uma redução desta alta carga tributária. Em outubro do ano passado, nos reunimos com a Casa Civil em busca de uma resposta. E, novamente, no dia 14 deste mês de maio, protocolamos novo pedido à Casa Civil e também à Presidência da República para que atendesse nosso pedido. Infelizmente, eles não nos ouviram e, por isso, nossos protestos precisam continuar, sem prejudicar o direito de ir e vir dos outros condutores. Queremos uma política de redução de impostos e controle dos aumentos dos combustíveis. Esperamos uma resposta do governo. Até lá, meus amigos, continuaremos a manifestar nossa insatisfação. Não deixe que o movimento enfraqueça. Tá aí. Inclusive, no vídeo que foi feito com os caminhoneiros, que a gente viu anteriormente, um deles falou que tem que abaixar na bomba. Quando tiver só promessa, eles não vão ceder, não. Eles têm que ver o preço
diferente na bomba, lá para o consumidor. Olha só o que aconteceu em outros estados do Brasil. Foi mais um dia de trânsito difícil nas estradas e de piquetes na refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Sem óleo diesel nas garagens, as empresas de ônibus foram abastecer nos postos de combustível. Mas nem todos têm estoque. Já fui a 4 postos de gasolina. Nada. Não tem. Teve consumidor que levou galões de gasolina para casa. Nos supermercados, problemas de abastecimento. Aqui, nenhuma das 70 caixas encomendadas de verduras chegou. E os preços já mudaram. O do tomate e da batata subiram mais de 35% em um dia. Já sei que eu vou comprar um pingo. Só o essencial hoje? Só. No Rio Grande do Sul, não há quem recolha o produto nas fazendas. Eu vou perder 600 e poucos reais, né? É um baita prejuízo, né? Os Correios suspenderam as entregas com dia e hora marcados. Na Paraíba, os bloqueios obrigaram estudantes e trabalhadores a seguir a pé. Este caminhão não quis parar na barreira. Olha o flagrante aí! No Agreste de Pernambuco, quem não parou foi atingido por pedras. Os caminhões formam filas com mais de 3 quilômetros na estrada que dá acesso ao Porto de Suape, um dos maiores do Nordeste. O bloqueio impede que cargas saiam daqui para serem distribuídas em todo o país. Somente caminhões carregados com combustíveis tiveram liberação nesta manhã, depois de uma ordem judicial. No Recife, as empresas de ônibus reduziram as viagens para economizar combustível. O ônibus demorou bastante, muita gente. E tem posto se aproveitando da situação. Já era noite, o PROCON, junto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, estavam realizando a fiscalização nos postos de combustíveis. Tudo por causa do aumento exorbitante do combustível. No bairro do Pina, no Recife, a gasolina estava quase R$ 9,00. De acordo com o PROCON, o posto foi multado em R$ 500 mil. E o órgão também alerta que qualquer posto que estiver cobrando combustível de forma abusiva, o consumidor também deve denunciar. Outros 3 postos foram atuados pelo mesmo problema. Você vê as pessoas enfrentando dificuldade para poder abastecer o seu automóvel, poder trabalhar, poder resolver as suas coisas e outros tentando tirar proveito daquilo que já está difícil, né? É algo realmente inaceitável. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloca aí, por favor. Ela ganhou disparado. A favor. Greve dos caminhoneiros. Você é contra ou a favor? 93% a favor e apenas 7% contra. Isso é a opinião das pessoas que votaram lá na nossa enquete. Eu quero agora convidar você, isso independente de religião ou de qualquer outra coisa, a você participar daquele momento que sempre realizamos aqui, o momento que falamos com Deus, um momento de fé. E eu tenho certeza que diante dessa situação, seja você caminhoneiro ou não, tenha você a profissão que tiver, esteja desempregado, nós vamos falar com Deus. E Ele que pode todas as coisas, você crendo, Ele vai lhe ajudar. Porque as coisas aqui embaixo estão difíceis, é muita injustiça. Então vamos buscar aquele que é o Senhor de toda a justiça. Se você puder, quiser, prepare um copo com água, deixe aí perto do seu televisor. Meu Deus e meu Pai, são tantas injustiças, é tanta coisa errada, que humanamente falando, nos sentimos impotentes. Mas apelamos para a fé, apelamos para o Teu poder, porque sabemos que diante do Teu poder, não há injustiça, não há problema, não há sofrimento que não possa ter fim. E eu te peço, por todos os caminhoneiros desse país, essa classe tão explorada, tão sofrida, meu Deus, julga a causa deles,
e faça mudar essa situação para que eles possam ter um ganho digno e assim uma vida digna e proporcionar aos seus, à sua família, o melhor. E não só, meu Deus, ajude os caminhoneiros, mas todos os trabalhadores desse país, porque na sua grande maioria, um povo honesto, um povo trabalhador, lutador. Abra a porta do emprego a esta pessoa que está desempregada. Venha, meu Deus, agir nesse lar que se encontra separado, dividido, devido aos vícios, às brigas, à traição. Faz mudar tudo isso, traz a paz a esse lar, traz o entendimento a esta família e que o teu poder seja o remédio a curar esta pessoa que está enferma. Meu Senhor, que essa depressão, essa insônia, essa angústia, esse tormento, tudo isso, a partir de agora, seja removido do ser, da mente, da vida desta pessoa e que chegue a ela a tua paz, que chegue a ela a tua luz. É o que te pedimos com toda a fé. Ajude a todos que se comunicaram aqui conosco, falando dos seus problemas, deixando o seu nome, nome de familiares. Que aonde chegue esta oração, chegue o teu socorro, chegue a tua ajuda. E que a água que esta pessoa preparou tenha o teu poder e seja um ponto de contato entre a fé dela e o teu poder. É o que te pedimos e certos da tua resposta. É o que desde já nós te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé Deus nos ouviu, não porque a gente merece, mas porque a gente crê. E você que pôde preparar o copo com água, beba. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador. Que bom, eu tenho certeza que através da fé Deus nos ouviu. Por isso, essa paz que você percebe aí dentro de você, essa tranquilidade. Agora, preste atenção em algo simples, mas importante que eu vou falar para você. Enquanto você ficar só dependendo da ajuda de outras pessoas, dependendo disso ou daquilo, sempre você vai se decepcionar. Mas se você colocar a sua fé, a sua confiança, sobretudo em Deus, e agir essa fé se aproximando dele, buscando, eu tenho certeza que aí você vai conseguir dar a volta por cima. Aí você vai ver as mudanças que tanto você quer, que tanto você precisa, não só para a sua vida, como para a sua família. E nós podemos e nós queremos, através da fé, lhe ajudar. Já nessa sexta-feira, o que você tem a perder diante do que você tem vivido e passado, chegando até nós? Nada. Então procure a Universal mais perto aí da sua casa nessa sexta-feira. Deixe o preconceito de lado. Dê essa oportunidade para você. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, em 3 horários. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e o horário da noite, 8 horas da noite. O endereço é esse que aparece aí no seu televisor. Pastor Valber, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Bispo. Boa noite a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais um programa Fala Que Eu Discuto, um outro tema também polêmico e muito interessante. E contamos mais uma vez com a sua audiência e com a sua participação. Até lá.